Olá, você está prestes a assistir uma de nossas aulas da plataforma Educação Domiciliar Adventista Plus. Eu espero que você tire bom proveito desse conteúdo. E se ao final dessa aula você desejar continuar recebendo materiais assim semanalmente, isso sem falar de diversos outros conteúdos disponibilizados para toda a família educadora em uma única assinatura, acesse missãoeda.com.br e conheça mais sobre a plataforma da EDA Plus. No mais, deixe sua inscrição aqui no canal e boa aula! Hoje nós vamos fazer uma viagem pela história do mundo, uma viagem para anos bem distantes daqui. Nós vamos para o momento da criação do mundo, o momento onde toda a história do mundo começou. E com isso, eu te digo para ser muito bem-vindo à nossa primeira aula de história. Mas afinal, por que é tão importante estudar a história do mundo? São coisas que já aconteceram, são coisas que já passaram, são coisas que às vezes parecem que nem afetam a sua vida, mas na verdade afetam sim. Tudo que já aconteceu para trás afeta diretamente a sua vida, tanto a sua história quanto a história do mundo inteiro. Mas além disso, conhecer a história nos traz os privilégios de não cometermos os mesmos erros do passado. Como cristãos, nós podemos pegar a Bíblia e pegar a história do mundo e fazer uma comparação, e vamos entender que a história do mundo se baseia em um grande ciclo. E o que é um ciclo? Uma coisa que começa, continua, termina e depois começa de novo da mesma maneira. E o ciclo que a humanidade tem caminhado é fazer a vontade de Deus e se dar bem, se afastar da vontade de Deus e acabar se dando mal, se arrependendo por vezes e aí volta para Deus. E quando a humanidade volta para Deus e as coisas começam a ficar um pouquinho melhores, ela se rebela de novo e vai novamente cometer aquilo que Deus já tinha dito para não cometer. Acaba que ela se dá mal de novo e acaba se voltando arrependida para Deus e por aí vai. Tanto que no decorrer da história do mundo nós vamos ver momentos que foram muito cristãos e momentos que foram muito anticristãos. Mas eu só tô dando uma palhinha, porque isso daí é assunto para outras aulas. Até porque isso vai continuar, infelizmente, acontecendo com o mundo inteiro no geral até Jesus voltar. Mas há uma exceção, os cristãos de verdade. Esses não importam a situação do mundo, se o mundo está mais próximo ou mais distante de Deus. Os cristãos de verdade vão sempre escolher o lado correto e nunca se misturar com os erros do mundo. Mas isso daí é assunto para outra aula. Hoje eu quero te levar lá pro comecinho do mundo, quando não existia mais nada. Mas antes, eu preciso te alertar de algumas coisas. Como eu acabei de falar, o mundo inteiro está preso em um ciclo. E em um desses momentos que a humanidade se afastou de Deus, algumas pessoas se levantaram para ir contra os conhecimentos bíblicos, para ir contra a história que a Bíblia nos conta. Por quê? Porque as pessoas não queriam seguir a Deus. E se elas não queriam seguir a Deus, elas não poderiam acreditar naquilo que a Bíblia diz. E com isso surgiram algumas mentiras a respeito da criação do mundo, a respeito da origem do universo. E essas mentiras são contadas até hoje como se fossem uma grande verdade. E por causa disso, eu vou te contar um pouquinho dessas mentiras para que você venha saber o que é a mentira e o que é a verdade. Porque essas mentiras são tão propagadas pela humanidade que uma hora ou outra você vai ver alguém falando delas como se fossem verdade, ou então alguém vai chegar até você querendo te convencer de que ela é verdade e de que Deus não tem nada a ver com a história da criação do universo. Quando nós queremos saber se uma coisa é verdade ou não na história, nós buscamos evidências históricas. Evidências são coisas daquela época ou então de alguma época próxima que nos contam que aquilo ali era verdade. Ou seja, existem livros antigos, escritos antigos, pergaminhos antigos que contam muitas coisas, que registram muitas coisas da história de vários povos e vários lugares do mundo. A gente também consegue evidências através de objetos que são encontrados em escavações arqueológicas, como pedaços de potes antigos, pedaços de roupas antigas, casas que são encontradas debaixo de cidades e muitas outras coisas. E com isso a gente entende que a Bíblia também é um livro histórico, porque dentro dela existem vários relatos de coisas que aconteceram durante a história da humanidade, desde a sua criação até os tempos de Jesus e dos apóstolos. E eu já vou mostrar para vocês tintim por tintim do que a Bíblia fala sobre a criação do mundo. Mas antes disso, eu preciso contar para vocês qual é aquela mentira
que alguém algum dia pode tentar te convencer de que é verdade. Existem algumas teorias de como o mundo surgiu, de como o universo em si surgiu. Mas o que são teorias, professora Carol? Simples, teorias são aquilo que nós achamos que pode ser verdade, que tem uma grande chance de ser verdade ou uma pequena chance de ser verdade, só que nós não conseguimos provar reproduzindo ela. Nós tentamos provar que essa teoria é verdadeira através das evidências que eu falei para vocês. Porém, nós não conseguimos reproduzir do zero aquela coisa. E com isso eu te digo que existem algumas teorias principais para a criação do mundo. Uma delas é a teoria criacionista, que é que Deus criou o mundo, e a gente vai falar dela melhor daqui a pouquinho. Outra dela é a teoria da evolução e outra é a teoria do Big Bang. Nenhuma dessas teorias podem ser reproduzidas, porque, primeiro, você não é Deus para criar um mundo do zero, e como a Bíblia diz, Deus criou tudo a partir do nada. Ele falou e aconteceu. E como nem eu, nem você somos deuses, nós não conseguimos fazer aquilo que o nosso único Deus fez, que foi falar e criar alguma coisa do zero. Mas como eu falei, nós temos evidências e nós vamos ver elas daqui a pouco. Mas as pessoas inventaram outras teorias e entre elas estão a teoria da evolução e a teoria do Big Bang. A teoria da evolução diz que todos os seres vivos vieram de uma ameba. Uma ameba é esse serzinho aqui, uma coisinha minúscula, microcelular, e que aos poucos ela foi evoluindo, ela foi ganhando cada vez mais e mais partes físicas e cada vez mais e mais capacidades. Depois ela foi se dividindo em outras espécies, em outras categorias e foi chegando até todos os seres que existem hoje. Quando se trata do ser humano, essa teoria fala que as pessoas surgiram dessa ameba e foram aos poucos se transformando em primatas. Primatas nada mais são do que a família dos macacos. E por que essa teoria diz isso? Porque algumas partes do corpo do macaco se assemelham bem de longe às partes do corpo de um ser humano, como por exemplo, uma parte da cabeça e o fato deles terem polegares, coisa que praticamente nenhum outro animal tem, pelo menos não tão parecido com as mãos dos seres humanos. E essa teoria diz que alguns primatas lá atrás, uma parte se dividiu e se transformaram nos macacos que a gente conhece hoje, e outra parte se dividiu e se transformou nos nossos antepassados, que seriam como se fossem seres humanos um pouco diferentes do que somos hoje. Seres humanos um pouco mais rústicos, seres humanos um pouco mais feios, bem mais feios, seres humanos menos inteligentes, até que chegaram a quem somos hoje. Bom, eu já te adianto que essa teoria é uma mentira. Então, se algum dia alguém tentar te convencer com outros argumentos de que isso é verdade, lembre-se que na Bíblia nós temos a verdadeira história. Agora, quanto à teoria do Big Bang, por exemplo, essa é uma teoria que diz que o universo surgiu através de uma grande explosão, que nada existia e de repente, puf, uma explosão aconteceu no universo e dessa explosão surgiu como se fosse uma grande sopa de coisas que queimam, coisas ácidas, coisas que corroem, e que dessa sopa teria surgido aquela ameba que deu origem aos seres humanos e aos macacos e a todos os animais na teoria da evolução. Ou seja, é uma outra grande mentira. Porque eu te pergunto, você já viu alguma coisa explodir e criar alguma coisa? Porque pelo que a gente pode ver, porque pelas evidências que nós temos, todas as coisas que venham a explodir são destruídas e não construídas. A questão é, as pessoas que acreditam nessas teorias mentirosas que eu acabei de contar, elas dizem que tem algumas evidências, mas sempre que nós estudamos um pouco mais a fundo as evidências que elas trazem, nós vemos que, na verdade, essas evidências apontam muito mais para um mundo criado por um criador, pelo nosso Deus, do que por uma explosão ou do que por uma ameba. Enfim, eu vou te dar umas dicas aqui. Existem algumas pessoas que dedicam as suas vidas para te mostrar que a Bíblia é sim verdadeira e que ela tem a história verdadeira da criação do mundo. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre as evidências da criação do mundo, eu te indico assistir algumas palestras do professor Marcos Zerbelin, do professor Rodrigo Silva, que tem um programa chamado Evidências, e também do, infelizmente, já falecido professor Adalto Lourenço. Eu cresci assistindo essas três pessoas e hoje eu tenho absoluta certeza de que a teoria da criação é a teoria verdadeira, porque é a teoria que a Bíblia nos ensina, porque é a teoria que a Bíblia nos prova que é real. Só que a gente continua chamando de teoria, porque, como eu falei, teoria é alguma coisa que a gente acredita, mas que a gente não consegue reproduzir ela. E como nós não somos deuses, como eu falei, a gente não consegue criar um mundo do zero, mas nós temos sim muitas evidências de que a Terra e de que o universo foram criados prontos por um ser inteligente. Mas daqui a pouquinho a gente vê isso, porque agora, finalmente, a gente vai ver
como foi a criação do mundo segundo a Bíblia. E para isso nós vamos usar dois livros muito especiais. A Bíblia, obviamente, e o capítulo 2 do Patriarcas e Profetas. Gênesis 1 já começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, nós temos aqui uma evidência, um relato histórico desse livro, que é histórico porque Gênesis é um livro histórico da Bíblia, um livro literal, que vai nos contar como esse evento aconteceu. E a Bíblia nos diz que a terra foi criada em 6 dias. Durante uma semana, a cada dia, Deus criou uma parte da sua criação, parava, observava e via que tudo era bom. Aquelas outras teorias dizem que a Terra demorou milhões e milhões e milhões e milhões de anos para chegar no jeito que ela está hoje. Só que nós vamos ver com as evidências que eu vou trazer para vocês de que isso é impossível, porque se tivesse demorado tanto tempo assim para nós estarmos do jeito que somos hoje, simplesmente seria impossível estarmos vivos hoje. O versículo 2 vai dizer assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nisso aqui a gente consegue ver que Deus já tinha preparado de antemão, vamos dizer assim, a matéria-prima para criar a terra. Ou seja, ele criou do zero com a sua boca aquele pedacinho de coisa que ainda não tinha forma e que estava vagando pelo universo. Porque assim, Deus já havia criado outras coisas, como os anjos e até mesmo outros mundos. Mas isso você pode ler lá no livro História da Redenção, também de Ellen White. Mas o importante aqui é a gente perceber que ele já tinha deixado aqui separado a matéria-prima do universo, que era essa partezinha que não tinha forma e que estava totalmente vazia. E aí no primeiro dia da criação, Deus disse assim: haja luz, e houve luz. Só que assim, ele ainda não tinha criado o sol. Então essa luz que ele trouxe para a terra nada mais era do que a glória dele. Porque na Bíblia nós podemos ver que Deus emite uma luz própria. Quando ele voltar e nós formos morar com ele, a Cidade Santa não vai necessitar de um sol ou de uma lua como nós precisamos hoje, porque a própria glória dele vai iluminar toda a terra, toda a Cidade Santa, como podemos ver lá no finalzinho de Apocalipse. E foi essa luz da glória dele, que ele trouxe para a terra no primeiro dia da criação. E com isso ele separou as trevas que haviam por cima do abismo com a luz da glória dele. E quando ele fez essa separação, ele criou o dia e criou a noite. De um lado da terra nós temos o dia, do outro lado da terra nós temos a noite. Já no segundo dia, Deus pegou aquelas águas que ele já havia deixado naquela parte que até então era sem forma e vazia e separou, colocou um pouquinho para ser o mar e colocou um pouco no ar, para ser como se fosse o orvalho, para ser a umidade que durante a noite cairia para deixar as plantas molhadas. Na primeira aula de geografia, eu falei que a Terra se parecia mais com isso aqui do que com o que se parece hoje. Porque quando Deus criou o mundo, não existia separação entre terra, existia somente a separação da terra e da água. Então no centro ficava a Pangeia, que era esse grande continente único. E em volta ficava todo o oceano. No terceiro dia, Deus criou as plantas, as decorativas e também as comestíveis, as frutíferas. Toda essa flora que nós temos à nossa volta, Deus criou no terceiro dia. E somente no quarto dia, Deus criou o Sol, a Lua, as estrelas e os outros planetas do nosso sistema solar. Ou seja, até então a Terra era iluminada apenas pela glória de Deus. Já no quinto dia, Deus criou todos os animais que vivem debaixo da água e todos os animais que voam, ou seja, os peixes do mar e as aves do céu. E por fim, chegou o sexto dia da criação, onde ele começou criando todos os animais selvagens e domésticos, que até aquele momento eram todos dóceis, ou seja, todos eles eram domésticos. Até as girafas, até os leões, até os lobos eram todos domésticos, porque ainda não existia o pecado no mundo. E depois de ele ter deixado tudo prontinho, tudo preparado, ele fez a obra-prima da criação. Ele criou o homem e logo em seguida criou a mulher, que eram feitos à sua imagem e semelhança. Ou seja, primeiro ele preparou toda a casa e depois ele criou aqueles que seriam os donos daquela casa. Mas a semana tem 7 dias e ele criou tudo isso em apenas 6. O sétimo, então, ele deixou para que descansássemos. E ele deixou o mandamento de que deveríamos continuar guardando esse sábado para apreciarmos a natureza e prestarmos com ele, descansando dos nossos trabalhos diários e passando mais tempo com ele. É por isso que nós guardamos o sábado até hoje. Agora, nós temos uma questão importante. O livro de Gênesis é um livro literal, ou seja, tudo que ele contou ali aconteceu daquele jeito que está sendo contado ali. Não é um livro profético
que envolve símbolos. Porque quando a gente vai ler algumas profecias lá no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, quando Deus fala dias, na verdade ele está querendo falar 1000 anos, porque ele fez como se fosse um código. O importante agora é saber que tudo que aconteceu no livro de Gênesis não se tratou de uma profecia ou de um simbolismo, mas sim de uma criação em 6 dias literais. Lembra que eu falei que aquelas outras teorias falaram que a criação do mundo demorou por séculos e séculos e milhões e milhões e milhões de anos? Então, o que aconteceu? Alguns cristãos que não estavam muito firmes misturaram a teoria falsa com a teoria cristã, com a teoria verdadeira. Começaram a falar assim: não, nós somos cristãos, nós acreditamos que foi Deus que criou o mundo, mas ele criou o mundo através do Big Bang e através da evolução. Ou seja, Deus fez a explosão do Big Bang e Deus fez com que aquela ameba virasse primeiro um primata para virar depois um ser humano. E eles falam que cada dia dessa semana, na verdade, foram 1000 anos ou milhões de anos. Ou seja, cada dia da criação que Deus fez teria levado, na verdade, milhões e milhões de anos. Só que, gente, isso é uma outra grande mentira, porque quando se mistura a verdade com o erro, o engano é ainda pior. Então, se alguém tentar te convencer também de que a teoria da evolução, na verdade, é uma teoria cristã, foge disso, corre disso, porque Deus não mistura a verdade com o erro. E agora que você já está imune às falsas teorias, eu vou te trazer algumas evidências verdadeiras que comprovam que sim, Deus foi o criador do mundo e que sim, isso aconteceu em apenas 6 dias literais. A primeira evidência é uma coisa que se chama complexidade irredutível. O que é isso? Que palavra estranha, que frase estranha é essa que você acabou de falar, Carol? É muito simples, na verdade. Irredutível é uma coisa que não pode ser diminuída, e complexidade é porque é alguma coisa complexa. Ou seja, uma coisa com muitos detalhes, uma coisa que, de certa maneira, é até difícil. E quando nós paramos para olhar todo o corpo humano, todas as coisas que fazem o universo e a Terra funcionar, nós vemos que nenhuma dessas coisas podem ter uma parte faltando para funcionar. E a teoria da evolução diz justamente que cada uma dessas coisas foram sendo colocadas de pouquinho em pouquinho. Ou seja, teve algum momento da história, segundo eles dizem, que o ser humano não tinha dentes. Mas se não tinha dentes, como que ele ia comer? Como que a gente estaria vivo até hoje se nós não tínhamos dentes para comer? Ou então falam em um determinado momento que nós não tínhamos talvez algum órgão interno. Se a evolução fosse verdade, em algum momento da evolução nós não teríamos coração. Mas sem coração, como que a gente vive? Como que nós iríamos, por exemplo, sobreviver até hoje sem cérebro? Mas segundo a teoria da evolução, quando nós éramos uma simples ameba, nem cérebro nós tínhamos. Ou seja, a complexidade irredutível é uma evidência de que tudo foi feito de uma única vez, por um único ser inteligente que colocou todas as coisas, todas as pecinhas no seu devido lugar para que tudo funcionasse perfeitamente desde o começo da história, senão simplesmente tudo já teria sido extinto. Existe uma outra evidência que se chama antevidência. Ante vem de antes e vidência vem de visão. Mas o que seria isso também, Carol? Deixa que eu te explico. Deus sabia, ele já tinha visto antes mesmo de acontecer, porque afinal de contas ele é onisciente, que infelizmente o ser humano ia acabar pecando em um determinado momento da história e muitas coisas negativas iam começar a acontecer. Então ele já deixou o ser humano preparado, forte o suficiente para que pudéssemos enfrentar as consequências do pecado até o dia da vinda dele. Por exemplo, Patriarcas e Profetas fala que o ser humano era muito mais alto do que somos hoje. Estima-se que Adão tinha cerca de 4 metros de altura. Era maior do que essa casa aqui. E Eva não estava muito atrás, ela batia no ombro de Adão, então ela tinha mais de 3,5 metros de altura. A genética deles era muito boa e a memória, a mente deles funcionava de um jeito incrível. Eles tinham uma memória tão boa que até a época de Moisés não era necessário nenhum livro escrito, porque eles lembravam de tudo. Tudo que se falava para eles, eles decoravam de geração em geração. E falando em geração, eles viviam muito mais tempo, quase 1000 anos. Só que com o pecado, isso foi se degenerando cada vez mais. O ser humano foi ficando cada vez mais fraquinho, mais esquecido e menorzinho também. E com o tempo, o ser humano, ao contrário do que a teoria da evolução diz,
foi evoluindo, foi ficando cada vez pior por causa do pecado. Então o ser humano foi ficando menor, foi ficando menos inteligente, foi ficando mais esquecido, foi ficando mais baixo e foi ficando com a sua saúde mais precária. Se Deus não tivesse antevisto que tudo isso ia acontecer e não tivesse feito Adão e Eva tão grandes, tão fortes e tão saudáveis, nós nem sequer teríamos chegado a 2025, porque todo mundo já teria sumido, já teria sido extinto há muito tempo, porque as próprias consequências do pecado acabariam fazendo isso. E sabe que tem uma coisa que eu acho muito engraçada? Como eu disse, Deus fez as pessoas com uma mente tão brilhante que não era necessário a escrita até então, porque tudo era decorado, as coisas eram passadas de geração em geração e não se perdiam e não se esqueciam. Só que a teoria da evolução não sabe dessa verdade. Então, ela coloca tudo o que aconteceu na pré-história, ou seja, tudo o que aconteceu antes das primeiras escritas serem inventadas, como se fosse um tempo em que as pessoas, na verdade, eram menos inteligentes, coisa que, na verdade, é o completo oposto. Se você já viu em algum lugar alguma imagem como essa e as pessoas acabam... Ou se você já viu em algum lugar alguém falando sobre os homens das cavernas, sobre os homens que não sabiam falar direito, que falavam apenas com sons como uga uga, buga buga e coisas do tipo, e que não sabiam se vestir direito e tudo mais, saiba que isso daí é uma grande mentira. Porque, na verdade, as pessoas da pré-história, das pessoas que vieram antes da escrita, eram pessoas tão mais inteligentes que não precisavam da escrita porque tudo se era decorado. Tanto que toda essa história que eu estou contando da criação do mundo foi escrita apenas por Moisés, lá no Êxodo, porque foi quando ele parou para escrever tudo aquilo que até então só se sabiam de cabeça, só se estava decorado. E tem uma coisa que eu acho linda também na história da criação do mundo, que é a aparência da natureza. Hoje em dia nós vemos algumas partes da natureza meio quebradas, as montanhas um pouco tortas. Só que naquele livro, Patriarcas e Profetas, Ellen White nos conta que a natureza era muito, mas muito mais bela do que ela é hoje. As montanhas eram mais retas e simétricas, as árvores não tinham defeitos, as flores nunca murchavam. Isso tudo além do ser humano ser muito mais belo, inteligente, alto e capaz do que é hoje. Só que, infelizmente, hoje em dia, as coisas não são mais assim. E isso se dá por causa do pecado. Quando Jesus terminou de criar a terra, Adão e Eva moravam no jardim perfeito que Deus havia criado, que era o Jardim do Éden. E lá dentro existiam todas as frutas que a gente pode imaginar e provavelmente algumas frutas que a gente nem sequer conhece mais. E Deus disse que Adão e Eva poderiam comer de todas aquelas frutas, que eles podiam se deliciar à vontade com todas elas, menos com uma delas, que era a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela fruta, na verdade, ela não era venenosa e nem existia nada demais na fruta em si. A fruta mesmo não tinha poder algum. O que estava em jogo ali era um teste de obediência. Deus queria o melhor para o ser humano. E a gente só consegue o melhor nessa vida quando a gente obedece a Deus. E aquela árvore era um teste para saber se Adão e Eva iam conseguir ser fiéis a Deus a toda prova, a todo custo. E se você já ouviu essa história, você sabe que o inimigo de Deus apareceu em forma de serpente naquela árvore quando num dia Eva se afastou de Adão. E acabou enganando Eva e fez ela comer aquela fruta. E como ela percebeu que ela não havia morrido como Deus havia dito que aconteceria caso eles comessem daquela árvore, ela foi e contou para Adão. Não, Adão, eu tô me sentindo muito bem, come aqui também. Adão não ficou feliz em saber que Eva tinha desobedecido a Deus, mas ele amava tanto a Eva, que em vez de esperar Jesus chegar para resolver aquela situação, ele acabou querendo pecar junto com ela e acabou comendo do fruto proibido. A partir daquele momento, o pecado entrou no mundo, as coisas já não eram mais tão belas, e depois de uma conversa com Jesus, onde ele prometeu o plano da redenção, eles tiveram que sair do Jardim do Éden e tiveram que recomeçar agora as suas vidas em um mundo que não era mais perfeito, porque o pecado já havia entrado e porque agora o inimigo de Deus já havia tomado conta de tudo. Eu não dei muitos detalhes sobre isso aqui, porque a gente deve ver isso melhor em alguma outra aula sobre doutrinas. Mas você pode pegar a sua Bíblia com a ajuda dos seus pais e estudar um pouco melhor sobre isso, e também indico o livro História da Redenção, que vai te ajudar a entender perfeitamente toda essa história. O que acontece é que ainda assim o ser humano era muito alto, muito forte, muito inteligente e muito saudável. E acabou que a maioria dos descendentes de Adão e Eva nos próximos séculos escolheram fazer o mal. Lembra que eu falei daquele ciclo de que faz o bem, depois faz o mal, depois faz o bem, depois faz o mal? Então, eles ficaram muito tempo na parte de fazer aquilo que não era do agrado de Deus. E como eles
eles ainda eram muito inteligentes, eles acabaram usando essa inteligência para o mal. E isso transformou a humanidade em uma desgraça, a ponto de Deus ter que mandar um dilúvio sobre a terra para destruir o mundo. Depois do dilúvio, aquela Pangeia se dividiu e se transformou em vários continentes diferentes. A natureza não era mais tão bonita e o ser humano começou a evoluir cada vez mais, se transformando cada vez mais em seres mais frágeis, menos inteligentes e com menos saúde. Alguns animais foram extintos nesse evento e outros animais foram extintos porque depois do dilúvio, ainda assim, Satanás estava aqui na Terra e convenceu muitos descendentes de Noé a entrarem em rebelião contra Deus também. Então, outros animais foram extintos ao decorrer dos séculos. Jesus veio à Terra em média 4.000 anos depois que o pecado entrou na Terra. E hoje nós estamos a cerca de 2.000 e pouquinhos anos depois de Cristo. Então, com tudo isso, nós podemos saber que a Terra, ao invés de milhares e milhares de anos, como a teoria da evolução diz, na verdade, ela tem apenas 6.000 anos, pelo menos depois do pecado. Mas mesmo assim, ainda existem evidências por toda a natureza de que Deus realmente é o Criador do mundo. E isso é tão verdade, que algumas coisas que os cientistas que não são cristãos descobrem, eles acabam colocando nomes bíblicos nisso, porque simplesmente, querendo ou não, faz muito sentido que essas coisas sejam evidências da criação do mundo por um Deus inteligente. E eu vou te dar duas dessas evidências antes de terminarmos a aula de hoje. A primeira dessas evidências se chamam fractais. Os fractais são estruturas geométricas que vão se repetindo cada vez mais e mais e se transformando em algo menor, menor, menor e menor. O brócolis é um exemplo de fractal. Ele começa grande e vai se diminuindo, 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 e se você botar um zoom bem grande no brócolis, você vai ver que a menor parte é igualzinha à parte maior. Isso é um fractal. E o fractal é apelidado de digital de Deus porque isso é algo muito maravilhoso para ter acontecido do nada. Apenas uma mente inteligente poderia ter feito uma estrutura tão complexa quanto essa. Mas a última evidência que eu vou dar para vocês hoje é a evidência da Eva mitocondrial. A mitocôndria é um tipo de DNA que é exclusivamente passado de mãe para filho. E isso vai de geração em geração, em geração, em geração, em geração, em geração, em geração, em geração. E foi feito um estudo que descobriu que todo ser humano tem o mesmo DNA mitocondrial, ou seja, tem o mesmo DNA da primeira mãe da humanidade. Eva significa mãe de toda a humanidade. E não ironicamente foi dado o nome dela para essa descoberta, a Eva mitocondrial, ou seja, a primeira mulher da humanidade. Querendo ou não, isso demonstra que todos nós viemos de um primeiro casal na humanidade, ou seja, Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus. E com essas evidências eu termino aqui a nossa primeira aula de história. Lembre-se que você pode se sentir livre para mandar suas dúvidas e o seu feedback lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!